A gravidez na adolescência é considerada uma gravidez de risco. Como o corpo das meninas ainda não está completamente formado, as dificuldades podem ser maiores, inclusive no aspecto emocional. Um levantamento realizado entre janeiro e março deste ano mostrou que 15% dos partos feitos em alguns municípios do litoral catarinense são de adolescentes entre 10 e 19 anos. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos acompanhe e siga através das redes sociais. Estamos no Instagram, /Viva Voz Univale, Facebook e Twitter, @Viva Voz Univale. Sugestões de pauta nos envie vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo. E hoje a nossa convidada é a professora Karina Nunes Bossardi, psicóloga, docente aqui no curso de psicologia, mestre em psicologia. Obrigada pela presença. Doutora, desculpa, doutora em psicologia. Obrigada pela presença, Obrigada professora. também pelo convite, Juni também. Bom, professora, por que, vamos fazer uma pergunta-chave logo no começo, por que a mulher sofre tantas alterações emocionais durante a gravidez? Então, né, Elis, é uma questão, assim, que passa bastante pelas alterações físicas, né? Então, a gestação, pela mulher estar desenvolvendo, né, gestando uma nova vida, ela ocasiona todas essas modificações, que perpassam, então, desde questões hormonais, né, a formação da placenta. Então, tem várias questões que são biológicas mesmo, do preparação do corpo feminino para gestar, né, essa nova vida, que não é, assim, tão pouco tempo, são 9 meses. Né, a gestação humana, ela demora um pouco mais em comparação a outros animais e que, portanto, a gente precisa, por ser, né, um desenvolvimento bastante complexo, precisa ter um ambiente pré-natal também bastante complexo. E essas alterações, elas já perpassam por aí, né? Então, quais são os primeiros sintomas, assim, identificados pelas mulheres, né? Enjoo. Então, já é por essas questões, por estar se formando um novo corpo. E aí, então, essas já vão ocasionando também essas modificações que perpassam também pelas questões emocionais. Que é, então, essa preocupação, né? De essa mudança. Então, a gente fala dessa transição, né, que as famílias passam, então não só a mulher nesse sentido também, né, mas hoje em dia a gente já envolve a família nessa transição para a parentalidade, que é quando você tem que pensar em uma série de coisas que vão ser modificadas. Então, essas alterações emocionais, elas vêm bastante em decorrência disso também. Okay. Nós entendemos, então, que esse momento é muito delicado e a mulher se sente muito sensível, Sim. né? Então, prof, o que é possível fazer para que isso não prejudique, né, a gestação, Sim. nem a mulher e nem o bebê? Sim, o que é muito importante, né, é que essa mãe, essa família, né, o companheiro, quando estiver presente, todo esse apoio social, esteja informado, né? E esses riscos, geralmente, eles são mais presentes, digamos assim, não é que vá ocorrer, mas eles estão mais significativamente presentes nas mães de primeira viagem, né? As primíparas, né? Ou seja, aquelas que vão ter os primeiros filhos. Que elas ainda não conhecem todas essas questões que elas vão ainda passar, né? Os cuidados também. E aí a gente fala neste ambiente pré-natal, né? Que é importante também para o desenvolvimento da criança. Já desde antes do nascimento, a gente já se preocupa com o desenvolvimento infantil. E aí, então, de a gente poder, né, informar. Mais nesse sentido, assim, quais são as alterações? Então, quando as mães têm mais conhecimento sobre essas questões, isso tende a diminuir. Então, a questão do papel do médico obstetra é muito importante, claro, né? Toda essa equipe profissional que vai atender. E a gente tem visto também que esses grupos que têm sido desenvolvidos de gestantes, isso ajuda, né, possibilita que essas pessoas conversem sobre. Então, contato com outros profissionais, além do médico também, né? Isso é importante nesta fase. Bacana. Karina, eu vou explicar melhor os dados iniciais aqui do programa, desse levantamento que aconteceu no início deste ano. Correto. E mostrou que dos 395 partos feitos especificamente na cidade de Navegantes, 66 foram de meninas entre 10 e 19 anos. Né? E aí a pergunta, que consequências a mais uma menina com essa idade tem do ponto de vista psicológico? Complica mais quando a gravidez
é de uma adolescente? Sim, os estudos demonstram, né, a maioria deles, esta relação que a gente entende como um fator de risco realmente, né, tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde desta criança. Mas claro, né, gente, a gente sempre fala em fator de risco, não é um determinante específico, dizer todas as mães adolescentes vão sofrer mais ou vão ter problemas, né, específicos. Não, mas é pela característica, né, mesmo da fase. Então, a adolescência, ela é uma fase de transição também, né, da infância que a gente está passando, onde a gente tem toda uma característica de maior dependência, né, que os pais decidem muita coisa pela gente. E aí depois, então, o que passa para a adolescência é a característica da fase um pouquinho da autonomia, da independência, onde as pessoas começam a formar a sua identidade, suas opiniões. E aí, talvez, e vem a questão das curiosidades também, né, que é onde a gente começa, às vezes, essa inserção sexual também. E isso tem apontado, né, a idade com que esses adolescentes, né, nesse período de transição, iniciam a sua vida sexual. Então, é importante pensar sobre isso, porque cada vez mais tem sido mais cedo, né? E o que ocasiona, então, pode vir a ocasionar uma gravidez muito cedo. E aí, o que acontece, né? Essas fases bastante já turbulentas e pode acontecer um problema nessa fase. Mas pela questão da maturidade também, né? Mas o que a gente tem visto bastante relacionado à adolescência, o problema é que às vezes essas mães param de estudar. Então elas interrompem uma fase importante da vida delas, né? Desse desenvolvimento. E aí isso é muito crítico, digamos assim, do ponto de vista dos profissionais do desenvolvimento humano, porque além de todas as mudanças que qualquer gestante passa, né, para se ajustar a esse novo ambiente, essa mãe então vai deixar de trabalhar, vai conseguir o seu emprego, vai continuar trabalhando mais tarde, e esse ajuste acaba ficando um pouco mais dificultado, né? Então é importante que a gente perceba essas variáveis para tentar se atentar para isso, né? Então, se ocorreu, que pelo menos as mudanças sejam as menores possíveis neste campo. Você comentou, né, prof, que muitas deixam de estudar porque você tem que começar a se preocupar com outras coisas, como você vai sustentar o teu filho, né, para poder dar uma base para ele. E aí entra outra questão, que é o apoio do pai, isso, né? Exatamente. Muitos acabam abandonando e a menina tá com o bebê ali, né? Tá no seu ventre. Mas às vezes o menino acaba, né, tirando o corpo fora. Qual é a importância dele estar com ela nesse momento e como costuma ser a reação desses meninos adolescentes? Isso. É que o problema que a gente enfrenta ainda, né, atualmente, é que fica muito centrado na mãe, né? Embora os dois tenham a sua participação aí. Mas quem gesta o filho, né, enfim, até depois quem dá mamar, então tem aquele período bastante que é característico da mãe, culturalmente, biologicamente mesmo, né? Mas a gente tem, então, esse problema que qual é o lugar do pai? A gente não sabe, né? Nem dos que são adolescentes, nem dos que não são. Embora esta participação venha mudando, a gente venha entendendo melhor isso e discutindo um pouco mais. E aí, esse é o desafio, né? Da gente poder trazer estes pais para perto dessa mãe e a questão do apoio, né? Apoio emocional à mãe, seja financeiro, enfim, de diversas formas. Isso é muito importante. E quando, às vezes, o pai não aceita ou não quer, isso acaba sendo bastante complicado, porque além de ter que lidar com todas essas questões, a mãe ainda tem que lidar com o parceiro, né, não aceitando essas questões. Então, este apoio é bastante importante. E a gente tem que tentar delimitar, né? Delimitar não, mas trazer esse pai, né, para participar desses processos. Agora, que tipo de consequências, né? Bacana que a Júnia incluiu o pai, né? Porque também é um adolescente numa situação diferente, que vai ter que assumir várias responsabilidades e tal. Quais são as consequências, tanto para a mãe adolescente quanto para o pai adolescente, do ponto de vista psicológico mesmo, Karine? Do ponto de vista, né, dos estudos que eles vêm indicando, a idade é um fator de risco para este desenvolvimento infantil, digamos assim, né, de uma gestação precoce, tanto para um quanto para outro, tanto para o pai quanto para a mãe. Embora a gente fale mais da mãe, né? Assim como também as pessoas mais velhas também poderão enfrentar alguns problemas, né, nesse sentido, assim, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. Mas, então, a gente tem que se atentar para essas questões, né? Quanto essas consequências de maturidade, realmente, né? De poder assumir uma nova família. E isso é importante. Se a conjugalidade, o que a gente diz, né? A relação homem e mulher está bem, isso tende a ficar um pouco melhor,
se eles aceitam, enfim. Agora, quando não existe muito uma conjugalidade, ou ela é um pouco mais conflituosa, né? Nos casos dos adolescentes, isso acontece mais, de ter essas relações, né, mais esporádicas, digamos assim, sem ter um vínculo maior estabelecido, um conhecimento maior. E aí, isso é também um fator, né? Este relacionamento homem-mulher, que a gente chama depois, né, então, desse casal conjugal, que vai afetar nessa parentalidade, o quanto eles vão assumir, né, e se dedicar, investir tempo, energia e afeto nesta criança. Além do pai, também tem a questão familiar, que deve ser muito importante, né? O apoio da família. E aí entra uma questão, assim, o ambiente em que essas jovens, elas crescem, tanto familiar quanto social. Influencia no aumento dessas estatísticas? Isso, né, faz diferença? Às vezes, você não conversa com teus pais, tem mais propensão a engravidar? Sim. Nos estudos, alguns fatores indicam essa preexistência, né, de, às vezes, a escolaridade dos pais pode influenciar, né, o nível, ou seja, quando que a gente tem essas conversas sobre? O que as pesquisas vêm indicando que ainda continua a gravidez na adolescência, ela é devido à falta de informações. Aí a gente fala assim, mas tem camisinha, as pessoas falam, não sei até que ponto essas informações chegam e são... Será que ainda é isso? Vem sido apontado, porque como essas informações chegam, como a gente significa essas informações, compreende exatamente, ou pensa que é só mais uma restrição, né? E quanto isso é importante até para a prevenção das doenças, a gente sabe, né, que isso também é um problema de saúde pública, assim como a gravidez, enfim, na adolescência, que a gente vem identificando essas problemáticas. E aí, sim, a família é bastante importante nesta parte, tanto de informar, de conversar, né? Vamos deixar as claras as situações, o que pode acontecer, o que não pode, e quanto depois de apoiar, né? Caso venha a acontecer essa gravidez, de a gente poder, bom, então vamos pegar junto a situação aqui. Karina, não sei se você atende pessoas com esse perfil, enfim, mas qual que é a tua vivência? Na prática, que tipo de situações você tem encontrado, né? Adolescentes grávidas chegam apoiadas ou chegam realmente sem muita condição de seguir em frente com essa condição? Essa questão varia muito, né? O meu interesse é bastante pelo desenvolvimento infantil e até a adolescência, né? Mas a gente se preocupa muito, então, com essas questões com a saúde, com este ambiente familiar, e aí envolve também isso, né? A idade que os pais estão começando a ter esses bebês. E porque isso influencia muito no tipo de interação, né? Nas formas, como tu já está maduro para educar uma criança também, né? E sim, parece, embora os estudos venham indicando que está diminuindo o número de gravidez na adolescência, mas a gente ainda encontra. E às vezes a gente encontra isso muito bem, então não é que seja sempre um problema, porque às vezes as pessoas ficam felizes, a família fica feliz, a adolescente estava estudando, mas demos um jeito, arrumamos aqui, ela vai pegar, tem direito, né, a tirar a sua licença e continuar as suas atividades, isso está sendo resolvido também, né? E aí todo mundo ajuda e é motivo de festa, embora, né, os pesquisadores às vezes, olhem assim com uma carinha, né? Nossa, 12 anos. Mas, às vezes, passa tranquilamente. Então, tem a questão dos fatores de proteção. O quanto a gente pode tornar isso, né, uma experiência agradável. Então, não é via de regra que isso aconteça. Mas, claro, então, essas questões. Se não tiver um apoio da família, né, dos próprios pais, numa família, né, nesse sentido que se organize para ajudar os adolescentes. E do pai, né, do companheiro, isso acaba prejudicando um pouco mais. Já que você levantou essa questão de como a informação chega até nós, essa semana saiu uma notícia em que uma jovem de 28 anos morreu num parto clandestino. Sim. Por que as pessoas elas insistem em ir atrás desses métodos alternativos? Eu nem sei se a gente pode né, chamar, caracterizar como alternativo, mas por que elas colocam a vida delas em risco, mesmo tendo informação? Sim, temos uma série de discussões aí, né, para essa legalização do aborto, que em alguns países já temos, né, essa legalização. Aqui no Brasil ainda ele não é bem visto nesse sentido, né, só em alguns casos de estupro, enfim, que é um pouco mais complicado, mas
Claro, são decisões que a gente tem que discutir muito para saber quais são os prós e os contras de aceitar ou não. Mas essa questão, realmente, eu acredito, né, e o que a gente escuta de relatos são essas... Porque quando a adolescente descobre grávida, ou a mulher, enfim, se não for planejada, uma gravidez planejada, né, digamos assim, então o primeiro momento e agora, né? Vamos fazer o quê? Aí vamos ver. O pai está presente? Não, se o pai diz que está presente, vamos lá, ok, já é uma coisa a menos. Mas como é que eu vou contar para os meus pais? Como é que eu vou ajeitar? Então tem uma série de coisas que essa pessoa tem que ajustar na sua vida. E às vezes assusta, né? Às vezes assusta. As pessoas têm todas essas modificações aí, né? Esses sentimentos, o próprio corpo mudando muito. E vai saber que daqui a pouco vai ter que ir médico, né, toda uma estrutura. É o medo de encarar tudo isso que acaba levando. São sentimentos, expectativas que podem ser muito positivos e na maioria das vezes são, né? Oh, que bom, que feliz que eu estou. Mas não, que às vezes é também uma expectativa, assim, como é que esse bebê vai ser, como que vai acontecer, que deixa a gente, às vezes, um pouco paralisado, assim. Então, talvez acredito que seja nessas questões, né? Então tá, nós vamos continuar nossa conversa daqui a pouquinho. O Viva Hoje está conversando com a doutora Karina Nunes Bossardi, professora do curso de Psicologia aqui da Univale. Nós estamos falando sobre gravidez. Não sai daí. Já voltamos. Hoje o programa discute gravidez na adolescência, mais especificamente. A nossa convidada de hoje é a professora Karina Nunes Bossardi, do curso de Psicologia. Nós voltamos falando sobre um programa que a Gerência Regional da Educação de Itajaí realiza desde 2008, chamado Quanto Custa um Bebê? E é uma ação desenvolvida nas escolas estaduais, falando com os adolescentes sobre os riscos de uma gravidez e também a questão socioeconômica de se ter um filho. E aí, prof, nós queremos saber a tua opinião sobre iniciativas como essa, que além de orientar as meninas, também podem impedir, né, que alguma gravidez aconteça entre esses jovens. Sim. O interessante é que os resultados desses programas, eles têm realmente revelado dados, né, importantes de que está mudando, né? Essas adolescentes, elas acabam pensando melhor. Não só as adolescentes, enquanto os adolescentes, né? A gente tem que sempre pensar nessas duas partes, embora o foco ainda esteja muito na mãe, mas temos essa questão do pai adolescente. E essa questão da informação, né? Como eu falei anteriormente. E a gente tem que descobrir como que a gente consegue não só informar, assim, tem camisinha. O que a gente vê, às vezes, é que a pessoa sabe que tem que usar camisinha, mas não sabe muito bem como, né, de que forma, ou sabe que tem que tomar um contraceptivo, mas não sabe também as formas. Então, a questão de ter sempre esse acompanhamento, né, essa possibilidade de conversar e de receber informações é bastante importante e tem sido eficaz. Legal. Karina, e quanto àquele momento de falar sobre sexualidade com as crianças, né? Quais orientações você indica para... Porque eu acho que é o momento que todos os pais, mães e pais, né, ficam ali... Tem essa dúvida, muito assim, né? tensos, inclusive, né? E agora, né? Ficam, às vezes, com muita vergonha, intimidados com a situação. Como fazer isso, afinal? O interessante é que, hoje em dia, a gente até prefere pensar que não existe uma idade específica, assim, quando ele te fez 12 anos, que antes era aquela questão, quando a menina tiver a sua primeira menarca, né, a primeira menstruação, então agora sim eu tenho que sentar e conversar com ela. Hoje não existe muito essa fase correta, digamos assim, né? Mas a criança, ela vai dando esses sinais, né? E a gente tem várias introduções que são culturais, né? Novela, essas questões que a gente vai tendo contato aos poucos e a gente vai tendo que perceber, né? Infelizmente, os pais têm esse desafio de perceber quando que a criança já está indo para esse caminho e que precisa de uma informação mais específica sobre isso. E as crianças são curiosas, elas perguntam, desde que elas tenham este ambiente, né? Este ambiente, digamos assim, que seja aberto, que seja, né, comunicativo, e elas vão indicando. Claro que tem alguns casos que alguns pais preferem, né, se manter um pouco mais... Mas isso vai de cada estilo, né? Enfim. Mas o importante é perceber esses sinais dessas crianças.
Nos bastidores você comentou aqui que é atuante depois do parto, né? A menina então conseguiu, engravidou, conseguiu ter o filho, ela e o namorado ou o marido também. Mas como que eles começam a constituição da família sendo adolescentes e tendo que, né, se empoderar da vida deles e assumir responsabilidades? Isso. Eu venho estudando, né? Eu e um grupo de pesquisadores íamos estudando essas questões, né? De interação, né? A importância, então, dessas qualidades dessas interações depois do nascimento. E aí, essa transição, né? Que a gente chama dessa uma transição de um casal que é conjugal e para uma parentalidade, que a gente chama, ou seja, eles vão ter que ser desafiados aí a executar duas funções. De casal, homem e mulher, e agora, né, de pai e de mãe. Então, a gente se interessa bastante por essa questão, como é que eles se ajustam, se organizam nesse sentido. Claro que, às vezes, nem sempre tem essa possibilidade de ter o pai ou a mãe, enfim, mas como que essa família, né, no geral, está se reestruturando. E é bastante importante, assim, as qualidades das interações, o como que essas pessoas... Porque se for um pouco estressante, que na maioria das vezes no sentido, né, mais normal da palavra, tudo bem, são mudanças. Né? Mas quando essas mudanças começam a afetar o ritmo, seja de um ou seja de outro, pode ter algumas influências no desenvolvimento infantil. Né? E aí a gente se preocupa bastante dessa parte também de orientar esses pais, né? E identificar alguns problemas já depois dessa fase também. Ou seja, as consequências já vão para a nova criança. Isso. Tá certo. Karina, agora vamos falar sobre um assunto que as pessoas meio que falam a respeito de forma popular, mas não sei até que ponto existe clareza mesmo em relação a esse conceito da depressão pós-parto, né? O que exatamente é a depressão pós-parto? Quando ela pode ocorrer? Explica um pouquinho melhor para a gente. Então, né, tem essa característica aí da depressão pós-parto, ela vem sendo discutida e também sendo uma variávelzinha que a gente está inserindo aí nos nossos estudos sobre essa questão toda, porque ela vem apresentando resultados significativos, né, como sendo um fator que contribui para um desenvolvimento saudável ou não desta criança, né, desde o início. Então, que pode afetar a qualidade da relação da mãe com a criança. E aí vem todas essas questões, todo mundo vai ter depressão pós-parto, enfim, todo mundo passa por períodos de tristeza, de humor deprimido, até pela questão das mudanças, né, que tem a mãe muda toda a sua rotina nesse período depois do parto, né, e aí vem toda essa questão. E até mesmo antes, né, do parto, algumas alterações já são identificadas, né, essas preocupações, esses sentimentos que vêm à tona. O que a gente precisa ficar atento é na forma da depressão, né, como um transtorno, exatamente, que aí tem a sua especificidade. Então, não é que todo mundo tem, eu tinha meu conhecida lá não dormia, ou dormia demais e só chorava, enfim. Claro, temos que prestar atenção nessas questões, né? Que a depressão pós-parto, às vezes, ela pode acontecer até 1 mês, 2 meses depois do parto. Tem estudos que às vezes indicam que às vezes depois 6 meses, 1 ano, ou até durante a gestação mesmo. Ou seja, quando a pessoa começa a mudar bruscamente ao seu comportamento, né? Ao seu modo de interagir com as pessoas e com as coisas. Tem a questão do humor deprimido, a falta de interesse nas suas coisas que fazia habitualmente, né? Às vezes a falta de competência. Eu não sou uma boa mãe, né? A questão de não se sentir competente, se sentir vazia. Mas, claro, né? E temos que sempre ver, assim, qual é a noção de prejuízo, se isso pode ser passageiro, e pode ser tudo bem, não é uma depressão pós-parto, mas a gente tem que ficar atento a esses sinais, sim, mas não encarar sempre como uma doença, digamos assim, né, uma patologia. Não pode ser encarado como uma patologia, prof, mas a depressão pós-parto pode ser prolongada durante toda a vida da mulher? Então, ela pode ter repercussões, sim, né? E às vezes a gente vê como fator, um dos fatores das mulheres que apresentam depressão pós-parto, se ela já tem uma história. Então, geralmente, a mulher já teve algumas alterações de humor em algum momento, ou tem alguém na família que já tenha esses problemas nesse sentido, né? Ou também aconteceu um evento muito estressante durante a gestação, que ocasione isso. E aí, ela vai precisar, provavelmente, de ajuda. E aí vem, de novo, o apoio do pai, gente. Os estudos indicam, muito importante.
apoio social, né? Ou seja, das unidades básicas de saúde, né? Dos profissionais da saúde e também da mãe dela, da avó ou do próprio pai, se estiver presente. Agora, Karina, muitas vezes essa depressão vem acompanhada de uma rejeição que a mãe tem ao próprio bebê, né? Isso pode trazer consequências para o bebê? Sim, né? Nos estágios mais graves dessa depressão, porque ela pode ser de leve, moderada e grave, né? Nos estágios mais graves, sim, a gente pode, né, encontrar casos em que a mãe não tenha essa vontade de atender o bebê, ou que se irrite fácil com o bebê, diz que o bebê é muito, tem um temperamento mais difícil, chora, que às vezes pode até ser, né, mas... E aí temos casos, bebê, né? Temos casos importantes aí, né? Mas claro, assim, a prevalência, a incidência desses casos é de 1 em 1000, assim. Então, para chegar até essa fase mais dura do processo, mas sim, pode ocorrer, né? E aí, claro que esse bebê não vai ter essa qualidade 100% aí, né, de interação neste período. A não ser que ele tenha outro cuidador importante atento a isso. Importante. Ter outro, então, seria uma saída para controlar momentos mais difíceis da mãe, né? Muito bacana. Bom, a gente está indo para o finalzinho. Agradecemos a presença da professora Karina Nunes Bossardi, professora doutora em psicologia aqui da Univale. Obrigada, então. Obrigada também. Prazer. E aí, fechamos? Fechamos, né, Liz? E agradecemos também você que esteve juntinho da gente aqui no Viva. Muito obrigada pela sua audiência. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!